E aí galera, beleza? Tô fazendo um react aqui, já tô no meio do caminho, infelizmente. Cara, eu comecei a fazer o react, daí o PC deu um negócio aqui e cancelou o volume, daí eu não conseguia escutar nada, cara. Eu tive que parar o vídeo, mano. Agora eu vou continuar já desde a metade já, porque o resto eu já vi do vídeo. Eu parei aqui, saca? Aí eu vou ter que começar daqui, mano. É um vídeo do Nerd All Stars, o canal é Nerd All Stars. Guerra Civil, história completa da Marvel, né? Então bora pro React, já tô no meio do caminho, mas é a vida. Vamos continuar aqui e bora. Ele tenta fugir dali e no meio da perseguição ele se explode e destrói mais de 6 quarteirões, matando todos os civis inocentes que viviam nessa região e inclusive afetando uma escola infantil, matando todas as crianças que Caraca! estudavam ali. Os O cara Vingadores era uma se bomba juntam com o atômica, Quarteto velho. Fantástico. O cara é que nem o Rugal, velho. Vai perto. Antes de perder a luta, ele se explode com a maquininha dele lá. Pip! Ainda sai vivo, filho da puta. E com o que sobrou dos X-Men para ir ajudar com os sobreviventes e com os escombros. É feita uma missa em homenagem aos mortos nesse ocorrido, e na saída da igreja, a mãe de uma das crianças que morreu confronta o Tony Stark, inclusive cuspindo no rosto dele, dizendo que isso tudo foi culpa deles, que os heróis não têm responsabilidade pelos seus atos e pelas suas consequências. O que faz o Tony ficar bem pensativo e preocupado com esse assunto. Ixi. Todas essas mortes foram o limite para o governo de aguentar os heróis à solta, fazendo o que bem entendem, destruindo coisas e até matando inocentes por consequência. O que começa a gerar um grande conflito entre a população e os heróis, até que é anunciada a criação de uma lei de registro, onde todos os super-heróis têm que passar os seus dados, e o governo vai ter um banco com essas informações, meio que fazendo dos heróis funcionários do governo, respondendo diretamente a eles. E quem se recusar a fazer esse registro vai estar infringindo uma lei e se tornando criminoso aos olhos da justiça, sendo caçado e preso. O conflito entre os civis e os heróis é evidente depois dessa tragédia, onde a gente consegue ver bem isso quando o Johnny Storm, o Tocha Humana, tenta entrar numa boate e acaba sendo abordado e até espancado pela população. Caraca, coitado, Isso faz com velho. que o Reed Richards, o Senhor Fantástico, Trem é sério, repense velho. melhor essa ideia do registro e acaba apoiando o governo e se juntando ao Tony Stark e ao Hank Pym para fazer com que essa lei realmente funcione. É convocada então uma reunião no edifício Baxter com todos os heróis. E ali a gente já começa a ver um conflito sendo criado entre alguns que são a favor e outros que são contra a ideia do registro. Ixi. A Maria Hill, a chefe da SHIELD na época, convoca o Capitão América para uma reunião com a intenção de ter o apoio dele, para que ele apoie e fique do lado do governo. Mas o Capitão América é totalmente contra essa ideia. Ele não quer esse registro dos heróis. Ele não quer que os heróis sejam um funcionário do governo. E prefere que os heróis sejam livres para poder ter suas boas ações quando querem e não quando são obrigados. E por causa disso, a Maria Hill se volta contra o Capitão América e ordena que os soldados ataquem ele. O Capitão América consegue fugir, mas ele se torna um foragido. Agora escondido, o Capitão América começa a recrutar alguns heróis foragidos também para se unir em um grupo e conseguem um galpão como esconderijo cedido pelo Nick Fury para que eles juntem os renegados. E a partir dessa noite, definitivamente começa a vigorar a lei de registro dos heróis. Enquanto isso, o Reed Richards trabalha num projeto do Tony Stark, junto com o Hank Pym, no chamado Projeto 42, que seria uma super prisão para onde seriam mandados os heróis que se recusarem a aderir ao registro. Ô E é aí louco, que começa. bicho. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Uma Caraca, grande bicho. caça aos mascarados.
Nessa época, o Peter Parker, o Homem-Aranha, é praticamente um funcionário do Tony Stark. Inclusive, ele presenteia o Peter com uma armadura nova de Homem-Aranha, mais tecnológica e com patas extras. Então, o Tony consegue convencer ele a revelar sua identidade numa transmissão ao vivo para todo mundo. E numa das cenas mais memoráveis de Guerra Civil, o Homem-Aranha tira a sua máscara em rede nacional e revela que seu nome é Peter Parker. E ele é o Homem-Aranha desde os 15 anos de idade. A equipe do Capitão América passa a se chamar Vingadores Secretos, vivendo escondidos e disfarçados. Mas eles querem continuar atuando na cidade, tentando fazer o bem, mesmo foragidos. Eles são acionados para ir até uma fábrica supostamente em chamas, mas quando eles chegam lá, descobrem que é uma emboscada do Homem de Ferro para confrontar eles. As duas equipes ficam frente a frente. O Tony começa a conversar com o Capitão América, tentando convencer ele a se entregar de forma pacífica, por tudo que eles passaram juntos esse tempo todo. Mas o Capitão se recusa e é aí que começa uma grande batalha entre os dois lados. De repente, no meio dessa briga, aparece o Thor. O verdadeiro tinha morrido no Ragnarok, mas esse aí, na verdade, é revelado depois que é um clone do Thor, que foi criado pelo Tony Stark. Inclusive o nome desse clone é Ragnarok. O problema é que esse clone é tão poderoso quanto o Thor original, mas ele não tem a consciência do Thor original. Então, no meio da batalha, o Ragnarok ataca e mata o Golias, atravessando um golpe no meio do peito dele. Nesse momento, todo mundo fica espantado, eles não esperavam por isso. Aquilo estava virando uma guerra, mas no fundo, eles eram todos amigos, e chegar a matar um amigo foi o limite para os heróis, e isso afeta vários deles. Inclusive, a Sue Storm, que era do lado do Homem de Ferro, cria um campo de força invisível nesse momento, fazendo com que os Vingadores Secretos consigam fugir para evitar mais mortes. A partir desse momento, todos os heróis começam a se questionar se o que eles estão fazendo é certo. Independente do lado que eles estão, eles se questionam se isso realmente era necessário, essas guerras e batalhas. O Tocha Humana e a Sue Storm acabam se rebelando também por não concordar com as ideias do Homem de Ferro e passam para o lado do Capitão América. E isso afetou muito o Homem-Aranha. Ele ficou muito abalado e começa a ir contra as ideias do Tony Stark. Só que a conversa começa a ir para um lado não tão amigável e eles acabam brigando. Caraca! Mas o Homem-Aranha consegue fugir. Nesse momento, o Tony Stark revela uma nova iniciativa para capturar os heróis renegados. Ele criou os Novos Thunderbolts, um grupo de vilões que agora trabalha no governo para reduzir a sua pena. Ele envia 2 desses vilões atrás do Homem-Aranha, agora que ele se voltou contra a equipe. E quando os vilões encontram o Aranha nos esgotos, começa uma batalha onde o Homem-Aranha é nocauteado. E como eles são vilões, eles abusam e quase matam o Homem-Aranha. Nesse momento aparece o Frank Castle, o Justiceiro, para salvar o Aranha e matar os 2 vilões. O Justiceiro então aparece no quartel dos Vingadores Secretos com o Homem-Aranha nos braços, todo ensanguentado, quase morto, pedindo por um médico para salvar a vida dele. Um tempo depois, com a ajuda do Justiceiro, eles conseguem invadir o edifício Baxter para roubar a planta dessa prisão na zona negativa, a Projeto 42. Eles conseguem e o Frank volta com a planta. Mas nesse momento aparecem 2 vilões no quartel do Capitão, falando que já que o Tony Stark tem os vilões do lado dele, eles querem fazer parte da equipe do Capitão América. Só que nessa hora, o Justiceiro não quer nem saber e dá um tiro na cabeça de cada um, matando eles. Por causa disso, o Capitão América, mesmo todo machucado, ele se levanta e começa a socar o Justiceiro, porque ele não deveria ter feito isso, já que o Capitão é totalmente contra matar outra pessoa. Só que o Justiceiro não reage, ele não revida, e quando é questionado o porquê disso, ele diz que, contra o Capitão, não. Mostrando o respeito que ele tem pelo Capitão América, mas mesmo assim, o Justiceiro é banido da equipe. O Pantera Negra e a Tempestade, que estavam casados nessa época e não queriam se meter nesse assunto do registro, se unem aos Vingadores Secretos depois da morte do Golias, já que o T'Challa era muito amigo dele e ele deve isso ao seu amigo.
Com a planta da prisão em mãos, então, a equipe dos Vingadores Secretos vão até lá para salvar os heróis que já foram presos. Mas assim que eles chegam, são confrontados pela equipe do Homem de Ferro que estava esperando eles. E então começa uma nova batalha. Mas a equipe do Homem de Ferro é muito maior e mais poderosa que a equipe do Capitão América. Mas eles conseguem liberar todos os amigos presos ali, e isso equilibra um pouco as coisas para a batalha final. No meio dessa guerra, eles descobrem que isso já era parte do plano do Tony Stark para atrair e capturar todos os heróis de uma só vez ali na prisão. Então, com a ajuda do manto, eles são transportados para fora do prédio e a batalha segue no meio da cidade. Nesse momento, até o Namor, que também não queria se meter nesses assuntos, surge para fazer parte da batalha. A guerra continua, todos os heróis brigando entre si, o Quarteto Fantástico brigando entre si, todo mundo participando numa guerra no meio da rua. E o Capitão América começa a lutar e a enfrentar diretamente o Homem de Ferro. E com a ajuda do Visão, ele desativa a armadura do Tony Stark. A partir daí, o Capitão começa a espancar o Tony. Ele tá ali quase derrotando o Homem de Ferro. Mas nesse momento, alguns civis surgem e começam a segurar o Capitão América para que ele não faça isso. Caralho. O Capitão diz para eles se afastarem, que ele não quer machucar as pessoas. Mas eles dizem que já é tarde para isso. E mostra como essa guerra entre os heróis afetou a cidade, destruindo uma boa parte ali. Nesse momento, então, o Capitão América para e reflete que ele não está lutando por uma causa. Ele não está lutando pela sociedade. Ele está só lutando. E ele não quer isso. Então ele para e se rende. E isso acaba fazendo com que todos os outros da equipe dele também se rendam. A grande maioria consegue fugir, mas alguns acabam sendo levados presos também na prisão 42. Com o tempo, a cidade se reergue. O Tony cria vários grupos de heróis para cuidar de todas as partes do país para manter a paz. E no final a gente vê o Tony junto com aquela mãe da criança morta no começo da história que tinha cuspido nele. E ele explica o porquê do nome Projeto 42. Essa foi a 42ª ideia de 100 que eles tiveram para tentar resolver a situação com a população depois da morte do filho dela. E ele espera que a paz se mantenha por um bom tempo. E é desse jeito que acaba a história. Mas ainda tem algumas consequências da guerra que pra mim encerra melhor esse arco. Durante a transferência do Capitão América de uma prisão da SHIELD para outra, ele é baleado por um atirador misterioso que depois acaba sendo revelado que era o Ossos Cruzados. E também toma um outro tiro fatal pela Agente 13, que estava sendo manipulada pelo Caveira Vermelha. Com isso, o Capitão morre e a gente vê o Tony ao lado do corpo dele falando que, com todas as consequências, com tudo o que eles sofreram, a guerra não valeu a pena. Isso é visto no arco A Morte do Sonho, que é sequência direta de Guerra Civil, que pra mim seria o real desfecho dessa saga. E é desse jeito que acaba a história. É uma das melhores histórias da Marvel, na minha opinião. Por toda a profundidade que ela traz, todo o seu lado... Caraca, bicho. História louca, mano. Massa, cara. Da hora, velho. Mas... os quadrinhos não tem nada a ver com cinemática, né? Ô, mano, você vai ter que me dar uma ajuda aí, cara, nos comentários aí. O que tá acontecendo? Não tô entendendo porra nenhuma, velho. Tipo, eu achei massa, beleza, né? Mas... é que eu só vi a cinemática, né? Eu só vi o cinema da Marvel e tal. Não vi os quadrinhos. Daí, tipo, o Capitão América morre mesmo? Que é isso daí, mano? Não tô entendendo, velho. Então, esse foi o React aí. Obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo.